Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli nesse programa que tem a direção e a edição do nosso querido Márcio Souza. Hoje, na nossa pauta, o pré-rodada da 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com jogos que vão ser todos realizados no fim de semana, no sábado e no domingo, e rodada também que marca o último compromisso aí dos times antes da pausa ali para uma nova data FIFA, um novo duo de datas, né, relacionadas às eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, Fred, vamos começar a falar justamente do primeiro compromisso que abre essa 22ª rodada, que é o jogo entre Ceará e Juventude, que rola no sábado a partir das 16 horas no Castelão, e a gente vê aí uma partida onde o Ceará pode deixar ainda mais robusta a sua campanha, né, Fred? Mirando cada vez mais para objetivos acima do inicial, acima do objetivo de permanecer na elite do futebol nacional. Exatamente, Celso. Inclusive, no nosso raio-x, na segunda-feira, a gente debateu se o Ceará pensar num G8, eventualmente numa vaga para a chamada pré-Libertadores, seria uma meta ou um sonho? As nossas respostas foram mais para o sonho, mas eu acho muito próximo. Muito próximo. Aqui separa meta, objetivo concreto e sonho. Porque o Ceará hoje é um 10º colocado com todo o perfil de um 10º colocado. Ele realmente não demonstrou ainda uma capacidade de resultados em sequência para imaginar ganhando posições, sobretudo quando a gente compara o investimento, a capacidade técnica com alguns dos times que circulam o Ceará na classificação. E também vejo o Ceará muito distante de qualquer risco, né, de ser alcançado pelo Z4, que é um Z4 muito abaixo da média, a gente já debateu também isso. Porém, tem um fator que ele pode ser determinante para permitir essa chegada do Ceará, que é o foco. Uma capacidade de entrega total ao Campeonato Brasileiro, a segurança que vai começar a vir de não correr risco de rebaixamento vai fazer com que o Ceará tenha jogos com um peso de pressão menor, deixe o time mais à vontade. E para mim, eu também vou somar aqui, Celso, uma característica desse Ceará de Léo Condé, que a gente conhece desde os primeiros passos dele, mas que agora se consolidou. E se consolidou aos olhos de quem duvidava. E eu me coloco como uma pessoa que duvidei do quanto esse Ceará de Léo Condé se viabilizaria realmente com a Série A andando, com a tabela complicando. E mais um trabalho surpreendente, né, de Léo Condé, diria. Tanto Isso. com o Vitória quanto com o Ceará, entregou bem mais do que se imaginava ali quando ele assumiu os times. Muito mais, Celso. E, para mim, eu tenho repetido nos programas que a chave virou de vez justamente quando o time chegou no seu ponto mais crítico. Perdeu jogos em casa, perdeu do Mirassol, tá? A gente fala assim, Mirassol, desconsiderando que hoje é o 5º colocado do campeonato, mas perdeu no Castelão, que era algo que o Ceará não fez no começo da competição, perdeu do Atlético Mineiro, teve uma sequência sem resultados em casa e ficou diante do pior corredor polonês possível do campeonato, que foi algo muito bom para o Ceará na tabela. O Ceará jogou seus primeiros jogos e ele fecha o turno e ele vai fechar o campeonato contra Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Na ordem, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. É uma sequência brutal, terrível se você estiver precisando de alguma coisa. Mas eu diria que agora o Ceará deve chegar
nesse turno, quando chegar essa sequência, sem precisar de nada para permanência, talvez precisando para transformar meta em sonho. Mas quando aconteceu agora no fim do primeiro turno, o Ceará tinha 19 pontos. Tá? E para mim ficou no cheque, Celso. Que poderia ser um cheque mate. Não para ele já ser rebaixado, obviamente, mas para ele se tornar um time de onde a gente hoje chama 16. Talvez a gente chamasse 17. Se ele tivesse perdido do Cruzeiro, perdido do Flamengo e perdido do Palmeiras, ou então somado um ponto, ele estaria dentro desse universo. Mas aconteceu o oposto. O Ceará mostrou muita solidez, venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte, empatou com o Flamengo no Castelão e perdeu no detalhe para o Palmeiras. No detalhe do detalhe. Então, sempre marcando muito bem. Depois disso, enfrentou o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste, jogo único na Fonte Nova. Controlou bem o Bahia. Foi melhor que o Bahia? Não, mas controlou. Deu para ter um mínimo de segurança no jogo, não foi sufocado, bombardeado. E aí, no final, levou um gol. Comete um erro, Nicolas, que é um jogador problemático hoje dentro do elenco, levou um gol. Depois pegou o Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio teve chances. Mas, de novo, o Ceará controlou o jogo. Tá marcando muito forte, tá marcando E ao bem, contrário certo? lá do jogo de Salvador, o Ceará pouco fez. Em Porto Alegre, o Ceará também teve suas chances. Isso. Então, Celso, eu agora realmente entrei no bloco dos que confiam nessa forma de jogar, tá? Continuo achando que a qualificação não veio da forma que poderia, que deveria vir, mas Léo Condé acertou o time e isso aí é suficiente para fazer o campeonato que o Ceará está fazendo. O campeonato que vai ali da 8ª à 12ª posição. E aí esse é um jogo para realmente vencer. O Juventude é o pior time do campeonato fora de casa. Está numa curva de maior competitividade, mas continua sendo o pior time do campeonato fora de casa. Eu estou na mesma linha de Fred, Celso. Só que o Mirassol ele tem a pontuação do quinto lugar, mas o Mirassol está em sexto, né? Assim, ele está atrás do Botafogo no número de vitórias, só para ajustar. E nessa questão do Ceará, até porque o número de vitórias é um fator que faz com que o Ceará, mesmo que vença, ele não entraria numa zona de Libertadores ali. A gente considera de até um G8, né? Metendo o campeão da Copa do Brasil, metendo um brasileiro campeão da Libertadores, uma coisa que não vem sendo tão rara nos últimos anos. Eu acho que o sonho, quando o Fred fala, não é exatamente o G6, é ali já Sim, o G6 sendo ampliado, né? E detalhe, totalmente. G6 eu acho fora do sonho, Cássio. Isso, o sonho é quando o G6 virando G7, G8, e em último caso até G9, né? Se tiver o campeão da Sul-Americana, que no Brasil tem Fluminense e Atlético Mineiro ainda na disputa, nas quartas de final. Se o sonho for da Libertadores, eu acho que realmente fica nessa linha. Mas, se for uma volta sul-americana, eu acho que é um desenho muito sólido para ser alcançado, tá? Assim, e passa com jogos como o desse sábado, contra o Juventude. Lembrando, até para contextualizar, o Ceará acho que está por dentro, mas de repente outros que estão, sobretudo os outros clubes do Nordeste. O Juventude tem 1 ponto como visitante no Campeonato Brasileiro. Arrancado na marra. Aos 50 do segundo tempo, no gol de pênalti lá no Barradão contra o Vitória, perdia por 2-0. Maluco, né? Barradão. E vinha no acrescente, mas tomou uma virada do Botafogo no Alfredo Jaconi e tem esse desempenho. Ainda que boa parte do desempenho não tenha sido com o Carpini, para ser justo. Mas é um desempenho muito abaixo. Então, na hora que a gente trata como um sonho de G7, um sonho de Libertadores, ou uma campanha sólida, de repente uma vaga na Sul-Americana, uma campanha sem sustos, é por um jogo como esse de sábado para cumprir o favoritismo. Muito bem. E agora a gente vai também trazer uma leitura de como as odds enxergam essa partida, tá? Lembrando sempre que você precisa encarar o jogo com muita responsabilidade, sempre considerando a sua capacidade financeira, tá? De dispor de algum tipo de valor para essa forma de lazer aí, dentro do seu orçamento familiar, obviamente, né? Então, sempre lembro vocês aí de jogar com responsabilidade. Mas sempre gosto também, Fred, de trazer as odds como um parâmetro importante, uma temperatura, um termômetro para o resultado da partida em questão. No caso, a gente falando aí
Ceará e do Juventude. Na Bet Nacional, as odds para a vitória do Ceará são de 1,6, já acho bem interessante, e as odds para a vitória do Juventude são de 5,75, como o Maestro destacou, até aquele 2-2, fatídico 2-2 com o Vitória, um time que não tinha nenhum ponto jogando fora de casa. E a tendência é que o Ceará realmente vença o jogo. Para mim, a odd ela tá bem condizente, Celso, com o favoritismo do Ceará. Não acho que é uma odd de oportunidade, é uma odd ok ali. Perspectiva muito boa se você apostar no Ceará de ter o retorno, mas com uma dose de risco. Eu não vejo assim uma grande oportunidade, não. Eu acho que está um parâmetro correspondente para o jogo, tá, Celso? Queria aproveitar para atualizar, já que a gente está falando da odd e do favoritismo, atualizar problemas do Ceará, né, para o jogo e como o Léo Condé pode resolvê-los. O Ceará ele vai ter o desfalque de William Machado, zagueiro, que faz assim, uma Série A impressionante. Tá? Um jogador que Cauê elogiou muito desde o fim da Série B do ano passado, jogador que o Ceará ele foi muito preciso em trazê-lo. Tá? Outro problema do Ceará, que sempre gera danos à equipe, não tem Matheus Bahia. Só que dessa vez não tem Matheus Bahia e não tem o lateral direito Rafael Ramos, né, o português, que, por exemplo, contra o Grêmio jogou na esquerda, justamente na vaga de Matheus Bahia. E dessa vez não tem Rafael Ramos, ou seja, a lógica aponta para que Nicolas, que repito, talvez seja dos jogadores que entram na equipe, a maior lacuna do Ceará. O Ceará tem outras lacunas, mas Nicolas, sempre que acionado, e ele acaba sendo muito acionado, ele é um problema, a ponto que a gente deve considerar a possibilidade de Dieguinho voltar a atuar como lateral esquerda. Dieguinho é um multifunção que o Ceará tem, trouxe para ser lateral direito, mas encaixou como volante titular absoluto do time. Já fez jogos, eu acho que na Copa do Nordeste, eu não me lembro se na Copa do Nordeste ou Copa do Brasil, eu lembro que foi contra o Confiança. Eu assisti esse jogo, ele jogou e fez gol contra o Confiança na lateral esquerda. Pode ser que ele volte, tá? Então, atrás, nessa composição defensiva, Léo Condé tem esses problemas. Um zagueiro, tá? E um lateral esquerdo, que é uma peça chave, né, para o time, não tendo o improvisado imediato. E aí cabe também, Celso, complementar com uma atração, o esperado retorno de Vina. Finalmente ele está relacionado para o jogo, mas começa no banco de reservas. Vamos ver se o jogo se desenha para Vina fazer sua reestreia pelo Ceará, tá? Mas problemas só do meio campo para trás. Aquela volta de ídolo e tal, não é jogo para celebrar essa volta. É jogo para fazer 3 pontos e com o cenário encaminhado para usar da melhor forma possível. Você nunca pode sobrepor qualquer volta em relação ao objetivo do time. Digo isso porque acontece de vez em quando, tá? De vez em quando acaba muito até festivo, porque, maestro, não existe uma convicção assim de que Vina chega para ser titular, né? Ele chega ali para ser uma peça que pode reforçar o elenco nessa reta final de temporada e, eventualmente, né, se mostrar o nível de futebol que já mostrou, sem dúvida, teria espaço entre os titulares, mas não Vina, chegou... o Vinícius, né? Exatamente. Exatamente. Não chegou com essa mesma expectativa, né, de que seja aquele jogador que, porra, estava com performance de ser observado aí para a seleção, né? Estamos falando de um outro momento, mas sem dúvida é uma atração para a partida, uma atração a mais, como o Fred destacou. Vamos então, Fred, para os jogos do domingo, tá? Já passando agora para Mirassol e Bahia. Uma partida que, quem diria, né? Pela 22ª rodada, nem tanto pelo lado do Bahia, mas também, né? Pelo lado do Bahia,
Quem diria que na 22ª rodada a gente estaria falando de uma partida que está ali no contexto de uma disputa por vaga no G4 da Série A. Mas é isso. Mirassol e Bahia se enfrentam aí nessa condição, nessas circunstâncias, Fred. Quarto e sexto colocado, né, Celso? De fato, um jogo... E você já fez a abertura que eu concordo 100%. Não me surpreendo em nada com o Bahia estar entre os 6 primeiros. Eu acho que o Bahia, de fato, hoje tem elenco, maturação, né, porque o trabalho de Senna é um trabalho já muito sólido. Alta técnica de algumas peças. O Bahia tem todo o desenho, de fato, de um dos 5 melhores times do Brasil, 5, 6 melhores times do Brasil, e ocupa a 4ª posição. O Bahia não me surpreende. O Mirassol, minha única coisa que eu tenho a dizer é que ele não pode se vir de exemplo, porque é muito fora Vai ser caso de estudo. É caso de estudo, mas talvez seja a conclusão desse estudo, depois de muito estudo, seja, isso aí foi realmente uma exceção, porque a gente até já comentou isso algumas vezes esse ano, não foi um time que fez uma temporada perfeita, um planejamento perfeito. A gente sempre resume dizendo que começou o ano com Barroca de treinador e depois dele começar o ano muito mal, passou 43 dias sem técnico, desde a demissão de Barroca até chegar em Rafael Guanais e manteve toda a estrutura. Como uma luva, né? Toda a estrutura de um time da Série B. Enfim. Mas a gente não tem como tirar mérito. Aí é impossível, porque esses caras estão mostrando como o futebol pode ser competitivo com menos investimento, com menos perspectiva, com um trabalho muito sério. E não em formato de Copa, né? Em formato de Liga. 38 rodadas, né? É um absurdo, Celso. E aí a gente tá vendo ali, entre outras coisas, a gente tem um gráfico ali no cantinho da tela mostrando que o Mirassol é o 5º melhor mandante do campeonato. Tendo um mando de campo em que todos nós, e quando eu falo todos nós, não é aqui no 45 minutos, não. É em qualquer mesa redonda, em qualquer programa do país. A gente achava que era uma fragilidade do Mirassol, o mando de campo sem torcida, de baixa pressão, em São Paulo. Mas é muito difícil de entender. Assim, tem que dar os parabéns e segue o jogo. É muito difícil de entender. Minha linha é um pouquinho essa mesmo, tá? Dá os parabéns e segue o jogo. Um time que tem 3 derrotas no campeonato. Tá? Tem 3 derrotas no campeonato. Em 19 partidas disputadas. De Série A. É algo realmente assim para se tirar o chapéu e para entender de alguma forma, tá? E o Bahia vai enfrentar esse Mirassol muito dividido. E cansado. O jogo ficou muito estrangulado pro Bahia, né? Porque a partida de ida contra o Fluminense foi duríssima, tá? O Bahia vem fazer o seu gol na reta final da partida. Veja, o Fluminense jogou melhor do que o Bahia. Acho que até eu vi boa parte da torcida do Bahia, inclusive, consciente disso, mas aquela coisa, Copa tem disso. Copa, o adversário foi melhor, teve um gol e um pênalti marcados em campo que depois o VAR corretamente tira, mas assim que numa outra situação poderia ser mais apertado, Fred, e que no final ainda quase sai com 2-0, que ainda teve um lance de Eric Pulga, ele lançar, dribla Fábio e quase faz. Mas assim, o resultado gigantesco, inclusive de todas essas vezes que o Bahia foi para as quartas de final, essa é a 10ª vez, pouquíssimos ele conseguiu ganhar um jogo, tá? Assim, o Bahia vai para o segundo jogo, coisa que poucas vezes ele teve nas 9 vezes anteriores onde ele chegou nessa fase, que é o teto dele na Copa do Brasil. Mas na hora que você vai, diz a velha expressão, dito isso, olhando para o Campeonato Brasileiro, a atuação não foi boa. Assim, a repetição da atuação contra o Fluminense talvez não leve a lugar nenhum em Mirassol, tá? Assim, o resultado foi gigantesco para o que foi apresentado em campo. Na maior parte do tempo, melhor, para ser específico. E o Bahia vai, né, para o jogo contra o Mirassol levando desfalques que são desfalques que já teve até contra o próprio Fluminense. E depois da partida contra o Mirassol, enquanto o futebol brasileiro todo
pelo menos a Série A toda, para a data FIFA, o Bahia vai fazer as 2 finais da Copa do Nordeste contra o Confiança. Rogério Ceni já foi perguntado sobre esse estrangulamento e deixou claro que está preparando, inclusive, garotos do Sub-20 para a final da Copa do Nordeste. Então citou, inclusive, alguns jovens, alguns garotos, e já sinaliza que na dividida entre a final da Copa do Nordeste, pelo menos o jogo de ida, pelo menos o jogo de ida em Sergipe, né? E a partida contra o Mirassol, o foco está na partida contra o Mirassol. Então, contra o Mirassol, a tendência é que a gente tenha o melhor Bahia possível. E o desgaste, a conta do desgaste, seja cobrada na partida de ida da final da Copa do Nordeste contra o Confiança, tá? Já considerando desfalques que são inevitáveis, como Caio Alexandre, tá? Que não vem jogando, o possível desenho do Bahia para esse jogo, Celso, é Ronaldo, Arias, David, Mingo e Juba, né? Juba vivendo o seu melhor momento na carreira, tá? Acevedo entra no lugar de Caio Alexandre, Jean Lucas não vai para a Copa do Nordeste, para as finais, Jean Lucas vai para a seleção brasileira, está fora dos 2 jogos da Copa do Nordeste. Everton Ribeiro, talvez Rodrigo Nestor, porque questão de cansaço, e Nestor jogou bem, né, quando acionado contra o Fluminense. E aí o ataque, Kaique, Eric Puga está voltando, deve ser acionado para ganhar ritmo, para ganhar mais condição de jogo, e uma tendência de Lúcio no lugar de William José na frente, até porque os dois não vivem seu melhor momento, e Lúcio fez um gol recentemente, talvez contra o Santos Lúcio marcou, talvez seja o caso de voltar a acionar mais Lúcio. Ou seja, aqui é o melhor Bahia possível. Então é força máxima disponível. Fala, Cássio. Complementando isso, porque tem que olhar, eu acho, na análise do Bahia, você olha para a Copa do Nordeste, como o Fred já estava fazendo, quando o Fred falou de alguns jogadores do Sub-20, ou jogadores... Quando fala Sub-20, o cara tem ali... Pode até ter estourado um pouquinho Sub-20, mas, enfim, saiu agora, está sendo pouco utilizado no profissional, jogador com esse perfil. Isso não quer dizer um time dessa forma. Até porque, curiosamente, o Bahia já enfrentou o Sergipe, o Bahia jogou com o time Sub-20 e perdeu o jogo. Assim, já tava... O Bahia mandou o Sub-20, acho que um dos únicos profissionais foi Danilo Fernandes, que hoje é terceiro goleiro do Bahia. E foi o goleiro, e o Confiança venceu. Foi um resultado importantíssimo, inclusive, para o Confiança avançar para as quartas de final, onde pegou Vitória, eliminou, e depois eliminou o CSA, os 2 jogos fora de casa, e agora para essa decisão. Então, não é o Bahia com o Sub-20, porque o Sub-20 não conseguiu ser páreo para o Confiança. Mas a possibilidade de dosar ali, eu entendo. Pode ser até, Fred, no sentido de serem os reservas a serem acionados. Sim. Possivelmente isso. A gente não deve ter nenhum Sub-20 titular, não. Isso, ou seja, começa ali com a base... O Bahia vem essas substituições, mas enfim, uma base desse time que vem jogando a Série A, e na hora que o time começar a ser substituído, de repente algumas peças de Sub-20... Porque os reforços não podem, né, Cássio? O Bahia teve alguns reforços, mas eles não jogam a Copa do Nordeste. Eles podem jogar a Copa do Brasil, o prazo da Copa do Nordeste, ele estenderam ao máximo, só que a Copa do Nordeste fez aquele meme, hold my beer aqui, deixa aqui que eu vou falar de prazo, e foi ser realizada já no final do ano, como está sendo agora. Setembro, um campeonato começou lá na primeira semana do ano. Mas, enfim, o foco do Bahia está nesse jogo do Mirassol. Acho que joga o segundo jogo da Copa do Nordeste com titular absoluto, mas esse jogo do Mirassol pode influenciar no jogo agora, da Cássio, Copa do Nordeste. O segundo jogo da Copa do Nordeste já é mais próximo. Mas é a final, é na Fonte Nova, e aí depende do resultado da ida. Assim, veja, se de repente for empate, o time não vai... Um empate no Batistão, o time precisa ganhar, assim, não vai negligenciar a chance de ser campeão do Nordeste, até porque, detalhe, o Bahia já fez esse papelão uma vez contra o Sampaio Corrêa, tá? Então, assim, então, eu acho que na final... E de certa forma fez esse papelão ano passado, né, na semifinal. Mas eu digo na final da orelhuda, tá ali na beira do campo para ser levantada, dentro da Fonte Nova, e de repente... Enfim. Não, claro. Mas é isso, eu só quero lembrar que o jogo de volta antecede, e aí de forma muito próxima, né, o duelo contra o
O Fluminense não é tão próximo, porque vai ser no sábado, né? A final da Copa do Nordeste, é no dia sábado. 6. E o duelo contra o Fluminense é na quarta. Tá? Se fosse domingo e quarta, pesava mais. Sendo sábado, você tem Era aí, pra ter aí sido uma como foi agora, recuperação. podia ter sido na quinta. Aí tava filé, meu irmão. Porque assim, se fosse jogar na Copa do Nordeste no sábado e fazer como fez nos jogos de ida, que foi e jogou ali sozinho na quinta-feira. E aí, Celso, antes das odds, só destacar o momento do Bahia, tá? 4 vitórias consecutivas, somando Copa do Brasil e Brasileiro. 9 jogos sem perder e uma única derrota nas últimas 16 partidas. E essa derrota, Celso, foi para o América de Cali, tá? Num jogo que o Bahia foi... Como vou explicar, vou usar a expressão que Ravel tem usado nos nossos programas. O Bahia foi de uma má vontade quando caiu, entre aspas, para a Sul-Americana. Quando ele é eliminado da Libertadores e cai para essa fase de qualificação da Sul-Americana, o Bahia realmente pareceu pouco interessado em seguir na competição, tá? E aí perdeu para o América de Cali. Fred, se você descontar esse jogo do América de Cali, é muito tempo sem derrota. Só sobre a série invicta que você falou, de 9 jogos, são 6 vitórias e 3 empates, ou seja, o Bahia somou 21 dos 27 pontos, dos últimos 27 pontos que disputou, tá? Assim, se fosse, só para tu ter noção, ele estaria fora da zona de rebaixamento. Só com essa sequência invicta, o Bahia estaria fora da zona de rebaixamento. E, inclusive, as odds aí, aqui na Bet Nacional, elas reforçam, né, a força desse momento do Bahia. O Mirassol, jogando em casa, está pagando 2,3, mesmo sendo o sexto colocado da Série A. E o Bahia está pagando 3,16, o empate pagando 3,23. Meu conselho aí é procurar outro jogo para apostar. Esse jogo... Eu acho que qualquer jogo do Mirassol hoje em dia é verdade. Não tem... É verdade. Esse jogo porque pode acontecer muito tentado, absolutamente você é tudo. muito tentado a apostar no outro time e o... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria contra o Mirassol. Eu, mais uma vez, já é o 20º jogo do Mirassol, pela 20ª vez, eu acho que é um jogo pro Bahia. O Bahia tá muito firme, muito no auge técnico, como eu falei, tá? Eu acho que o Bahia é favorito para esse jogo, mas não para indicar como uma aposta, tá? Mas acho o Bahia favorito para o jogo. Muito bem. No mesmo horário, Fred, 18h30, a gente vai ter Vitória e Atlético Mineiro. E aí, o Vitória, nessa situação, Fred, crítica, né? Precisando, de toda forma, vencer, voltar a somar 3 pontos para não entrar de vez ali na draga, né, da zona de rebaixamento. Celso, o Vitória, ele demitiu o Carpini, apostou suas fichas em Carille. Carille chega, desenha uma melhora de comportamento do Vitória. Com Carille, o Vitória perde na última bola do jogo para o Inter, fora de casa. Carille estreou com 2 jogos fora de casa, Inter e Botafogo. Perde na última bola do jogo para o Inter e empata com o Botafogo. Tá? Vem para uma sequência em casa com Red Bull Bragantino e Sport. Vence o Red Bull Bragantino e acaba no reta final de jogo alucinante, perdendo 2 pontos contra o Sport dentro do Barradão. Ali parece que o fator novidade de Carille quebrou. Naquele empate do Sport, eu acho até que o Sport jogou melhor que o Vitória naquela partida. Tá? Mas o jogo se desenhou para o Vitória 2 vezes e acabou sendo um empate. A partir dali, o Vitória já soma uma sequência de 6 jogos sem vencer. E aquela vitória sobre o Red Bull Bragantino, ela é uma única no universo de 15 jogos. E ela perde ainda força quando você contextualiza que ela faz parte do pior momento do Red Bull Bragantino no ano.
O Red Bull Bragantino perdeu 9 jogos consecutivos. Quem enfrentou o Red Bull Bragantino nesse período, ele voltou a vencer. Na última rodada bateu o Fluminense. Então você vai encontrar vários times aqui nesse programa, Fortaleza, tá? Você vai encontrar vários times, o Inter, que tem como último resultado positivo uma vitória sobre o Red Bull Bragantino. É o caso do Vitória, tá? Nessa soma desses 15 jogos, tem aquela eliminação vexatória, tá? Contra o Universidade Católica do Equador. Vexatório, um gol contra horroroso. Né? O jogo não tinha ninguém no estádio. De certa forma, todas as eliminações... Não queria nada. E aí depois veio a do Confiança, porra. É isso que eu complementar, Cássio. Foram jogos que sentenciaram Carpini. Só que o fim do trabalho de Carille, Cássio, veio de uma forma catastrófica, né? A tal 8-0. A tal ponto, Fred, que, assim, muitas vezes, quando a gente analisa aqui, muitas vezes assim mesmo, a gente analisa considerando contextos parecidos que aconteceram. Por exemplo, quando o time está na sequência invicta, geralmente dessa forma, quando o time vence 2 jogos, ou volta o jogador, tal. Mas, assim, depois de um 8-0, não é muito fácil de dizer como é o time na rodada seguinte, não, tá? Se foi tanto gol que virou a paleta e, de repente, meu irmão, os caras já abstraíram isso, bola para frente, ou se isso dizimou o elenco por completo. Assim, esse jogo, para mim, ele é muito mais de gerar expectativas sobre o comportamento do Vitória do que trazer aqui um contexto histórico de como será o comportamento do Vitória. Assim, é uma goleada recorde, a maior goleada da história dos pontos corridos, uma das maiores da história de todo brasileiro, uma maior sacode que o Vitória já levou, assim, acho que no futebol profissional pelo menos com jogos transmitidos, assim, acho que não tem nada parecido. Então não é tão fácil chegar aqui e falar como o Vitória vai se comportar. Eu tenho muito mais expectativa para ver como será o Vitória após esse 8-0. Se o time consegue se fechar para... Porque, assim, absorver o resultado e olhar para a classificação e falar, dá demais. Inclusive, dá a tal ponto de a gente pode, na segunda-feira, já tá fora da zona de rebaixamento. Não é assim. Se a gente fizer o nosso papel aqui ganhar e o Vasco empatar com o Sport, ou empatar com o Atlético e o Vasco perder do Sport e o Juventude não ganhar do Ceará. Isso são resultados assim absolutamente normais. A rodada tá ótima pro Vitória, o desenho prévio da rodada. Então, se o time conseguir absorver a porrada que levou do Flamengo e olhar para o campeonato e falar, dentro disso aqui, o nosso campeonato, ele está completamente ao alcance ainda. Agora, vamos ver o que será, inclusive como será o Vitória como um todo, como será a torcida do Vitória, qual será o tamanho da paciência da torcida do Vitória depois de levar 8-0. No começo vai apoiar, mas se com 10 minutos ali, erra um passe aqui, não consegue dar um chute a gol com 15 minutos, como é que a torcida fica? Então, assim, é um jogo muito curioso para acompanhar. Tá? Porque é só comparar com a análise que a gente estava fazendo do Bahia. Fred disse, o Bahia está no seu melhor momento técnico e tal, e eu acho que Fred até dizendo, eu acho até que o Bahia é até favorito, porque você já imagina como o Bahia vai se comportar contra o Mirassol. As coisas podem não dar certo, porque obviamente é esporte, é futebol. Mas você enxerga o que o Bahia pode fazer. Nesse caso, é muito difícil enxergar o que um time que levou de 8-0 pode fazer. O adendo aí, e o alento também, para uma virada, Cássio, de página prévia, sobretudo. É o Atlético. Não é só o Atlético, não. O Atlético também. Mas nem é só o Atlético. É que há uma sensação de que muita coisa será diferente em relação ao massacre do Maracanã. Isso é o que todo torcedor do Fire e do Vitória imaginaria. Por quê? Porque você tem, primeiro, a queda de Carille e, ainda sem novo treinador, o interino vai assumir, Rodrigo Chagas. E você tem muitos retornos. E retornos de protagonistas. Você tem o melhor jogador do time finalmente voltando, Mateuzinho. Você tem Baralhas, volante fundamental para a estruturação desse Vitória, voltando para o jogo. E você tem, numa reta final, já numa transição, tem que ir para o jogo, vai ser aquela história que talvez em outras circunstâncias esperasse mais um pouquinho, mas tem que ir para o jogo, sobretudo 10 dias depois sem ter partida,
que é Cáceres na lateral direita. O Vitória está jogando sem lateral direito. A última partida, as duas últimas, Carille inventou Lucas Braga, que é talvez o pior atacante do Vitória, como lateral direito. Né? Carille, assim, foi um inimigo, foi um cara que, assim, abriu uma porta para o Flamengo, comprometeu o Vitória, comprometeu o seu próprio jogador com essa escalação de Lucas Braga. Então, o Vitória tem esses 3 jogadores importantíssimos voltando, um lateral direito, um volante e o melhor jogador da equipe, o meia, sem Carille, e ainda repatriou o Camutanga, que já deve ir para o jogo, E Dudu. e o volante Dudu. 2 jogadores da equipe que subiram, da equipe que subiu. Tá? Dudu estava na Ponte, na 3ª divisão, e Camutanga no Remo, na 2ª divisão. O Vitória chamou os 2 jogadores, pertence ao clube, e o Vitória exerceu o seu direito e trouxe os 2 de volta. Tá? E aí, o outro ponto é o que Cássio disse. Agora, esse outro ponto, na verdade, eu acho que pode ser também uma complicação para o Vitória, porque do lado do Atlético Mineiro, a derrota na Copa do Brasil por 2-0 para o Cruzeiro estourou a crise, né? Cuca caiu, o Atlético também vai com o interino para o jogo, Lucas Gonçalves. Mas aí, Cássio, o fato de ser data FIFA faz com que o Atlético vá com a sua força máxima e precisando responder. Precisa responder. Veja, isso, o jogo, para mim, dinamitou um pouquinho para o Vitória, ficou mais tenso. O Atlético tem um ponto nas últimas 3 rodadas, tá? Assim, já vem de 2 derrotas seguidas, uma delas para o Grêmio dentro da Arena MRV, aí perdeu do Cruzeiro na Arena MRV, e ainda que seja um clássico, ainda que vá lutar lá no Mineirão, assim, a Copa do Brasil meio que o trem partiu aí da Copa do Brasil. A vaga na Libertadores, nesse momento a vaga, Atlético é aquele clube que, tipo, para o ano ser ok, tem que conseguir a vaga na Libertadores, pelo menos, né? E assim, e nesse caso, talvez o caminho mais seja justamente ser campeão, que seria, obviamente, valorizaria mais até do que a vaga na Libertadores que a gente fala aqui, que seria ser campeão da Sul-Americana. Mas tá bem claro ali que pelas quartas de final, da forma como está, não vai ser a coisa mais simples do mundo para o Atlético. Eu digo isso porque do Brasil já está um pouco distante, mas ele não pode abrir mão. A gente sempre fala aqui de abrir mão. Tipo, se a gente daqui a pouco vai chegar muito claro nisso. O Atlético está em 12º lugar, está distante, mas não pode abrir mão, pela quantidade de rodadas que tem, de continuar buscando essa Libertadores. Pelo elenco que tem, um elenco caríssimo, e com a má fase caindo de treinador, isso, obviamente, endurece bastante esse cenário contra o Vitória. Essa partida, inclusive, tem as odds mais achatadas dessa rodada. A gente lembra sempre que as odds elas podem mudar de acordo com as novidades, né? Mas nesse momento que a gente está gravando, o Vitória está pagando 2,94, mesmo como mandante, e o Atlético, mesmo nessa fase ruim, né? Nesse momento conturbado, com a crise estourada, está pagando 2,60, sendo, portanto, favorito, né? Sendo considerado favorito. 2,94 Vitória, 2,60 o Atlético e o empate 2,99, praticamente 3. Eu ficaria entre o Vitória e o empate. Eu ficaria entre o Vitória e o empate. Bem achatadas mesmo. O Vitória reestruturado para o jogo. Dentro de casa. É isso que eu tô falando. Eu não consigo achar que um time que levou 2 está reestruturado, não. Reestruturado tecnicamente para o jogo, né? Voltando peças muito importantes. Eu acho que o mental do time, por isso que eu falei, mas é a minha opinião, claro, a gente discorda aqui assim. Esse jogo, eu vou ver o que é, vou ver o que acontece. Eu acho que o mental não tem como estar refeito para. O mental tá abalado, o mental óbvio que tá. Mas pelo menos assim, se não, veja só, se não volta, se não tem um lateral direito, se não volta o melhor volante, se não volta o melhor jogador, aí, meu amigo, o Vitória ia claudicante para essa partida. Ainda mais com esse desenho do Atlético Mineiro incompleto. Porque durante algum tempo o debate sobre esse jogo lá atrás estava desconsiderando a data FIFA. Então muita gente achava que era Copa do Brasil na quarta-feira. Então muita gente comentou que o Atlético viria reserva. Mas não, tá?
Muda muito o desenho, muda muito o desenho. Agora, retornos importantes, qualificação com Camutanga e Dudu, não é que qualificação, mas ganha opções. Dá uma sensação, é o que eu tô tentando pontuar, é que dá uma sensação de que, agora referência. Tem uma referência. agora é um pouquinho diferente. Vamos recomeçar aqui. Tá? E repito, numa rodada que você olha para os adversários, Juventude fora, Fortaleza fora, Vasco fora, tá? Ou seja, é um desenho de rodada bom pro Vitória. Bom pro Vitória. Tirando o pré-data FIFA aí, que faz com que o Atlético... Sim, claro. Mas a tendência é que o Juventude não vença, a tendência é que o Fortaleza não vença. O Vasco é muito pau a pau, mas você já tem ali seus 2 times perseguidores imediatos com partidas complicadas pela frente. Então é um bom desenho de rodada. Agora o problema é o Vitória... Aí eu concordo 100% com o Cássio. Qualquer coisinha que der errada no jogo, pode baixar demais a energia, tá? Pode baixar demais a energia. Agora a gente vai falar dos últimos 2 jogos, o jogo da faixa das 20 e 30, começando com Fortaleza e Internacional, no caso Internacional e Fortaleza, com esse recorte aí, né? O Fortaleza, já comandado aí por Renato Paiva, pós-era Vojvoda, sendo o pior time da Série A no recorte pós-mundial, Fred. Celso, na última rodada, o Fortaleza enfrentou o Mirassol em casa. Tá? Era uma obrigação absoluta. A gente sabe que hoje o Mirassol é um time mais organizado que o Fortaleza. Mas não é um time... Não era para ser, não deveria ser, não era um elenco mais qualificado tecnicamente do que o Fortaleza. Então, por isso, todos tratavam como obrigação para o Fortaleza voltar a ser um time mais ativo na disputa pela permanência. Já está muito claro que o Campeonato Fortaleza é lutar para não cair. Isso aí todo mundo já assimilou e não poderia ser diferente. O problema é que está começando a se desenhar um caminho que seria o Fortaleza sequer ser um time que vai disputar ponto a ponto a permanência. O Fortaleza tem flertado com a implosão absoluta dentro do campeonato. São 7 jogos sem vencer. 7 jogos sem vencer. Sendo 5 derrotas. Tá? E num contexto dos últimos 18 jogos, 18, tem uma única vitória sobre o Red Bull Bragantino. Para quem está assistindo esse programa inteiro e não um recorte, a gente já falou sobre o Red Bull Bragantino. Ele teve uma sequência de 9 derrotas e vários times têm, nesse resultado positivo sobre o Red Bull, um oásis no meio de um deserto de resultados negativos, e é o que acontece com o Fortaleza, tá? Só que para mim, para além da chegada de Paiva, o que mais me chama a atenção negativamente no Fortaleza é que aquela mudança que se gritou como necessária, que se foi propagada como necessária, e que muitas vezes a gente debateu se demite Vojvoda ou faz uma limpa e uma reformulação total do elenco. No final das contas, o Fortaleza acabou fazendo as 2 coisas. O Fortaleza demitiu o Vojvoda e quando o Paiva chega e não consegue injetar uma melhora imediata, o Fortaleza foi para uma profunda reformulação do elenco. E hoje, quando a gente lê uma escalação do Fortaleza, pré-jogo, quando a Fortaleza divulga uma escalação, a gente já não tem mais a sensação de ser um elenco que foi formado para brigar na primeira página e hoje joga no Z4. O Fortaleza já ganhou, inclusive nominalmente, inclusive tecnicamente, a cara de um time
de Z4. Perdeu referenciais, não fez as reposições dentro do mesmo degrau técnico. E hoje, Celso, eu acho que a condição para o Fortaleza recuperar, reagir no campeonato, hoje eu enxergo pouquíssimos sinais. Tá? Talvez o esgotamento do trabalho de Paiva, uma eventual demissão de Paiva, pode dar uma nova onda e surgir algo. Com Paiva eu acredito muito pouco. Tá? Mas, para que todos, não sou só eu, encontrem um caminho para acreditar, precisa de um resultado como esse daí. Chegar em Porto Alegre e aproveitar a crise que está do outro lado. Que a pressão é enorme do outro lado, né? Roger Machado a 1 centímetro de ser demitido. Um empatezinho contra o Fortaleza já selaria uma demissão de Roger. Às vezes esse tipo de jogo é bom, tá? Porque às vezes o time tá ali, o Inter tá na vírgula da crise, foi eliminado recentemente da Libertadores e da Copa do Brasil, né? Perdeu as outras frentes que disputava, isso tirou todos os escudos e sobrou para Roger, numa temporada que se desenhou lá no começo como tão promissora, sobrou agora um brasileiro em crise. Veja que situação. Tá? Então, há um potencial de crise gravíssima do outro lado. Isso pode abrir uma porta para o Fortaleza nesse jogo. Acho que não por acaso, né? Tirando o Grêmio, que está pagando 11,08 contra o Flamengo, que está pagando 1,28, o Fortaleza é o time que está pagando melhor nessa rodada, tá? Ali junto com Red Bull Bragantino e Juventude, mas está pagando 5 na casa dos 5,6, pagando 5,63 nesse momento, enquanto o Internacional está pagando 1,61. 1,28 o Grêmio. Impressionante, né? Meu amigo, mas realmente, Maracanã contra o Flamengo depois dessa paulada em cima, pra cima do Vitória, né? E o Grêmio não é muito diferente, não. Já levou um 5-0 lá uma vez, viu? Pois é. Então tá aí. Celso, aí a gente vai para os problemas, tá? Certo. Marinho tá fora, Kusevich fora, e naturalmente, tanto Kevin quanto Mancha, que estão deixando o clube, né, estão sendo negociados, também não devem ser relacionados para o jogo. Herrera, mais um jogador que também está fora, tá? O que é que pode acontecer? O que é que Paiva teria de trunfos para tentar dar uma recuperada técnica no Fortaleza? Talvez seja a hora de João Ricardo retomar sua posição. Primeiro ponto. Já vem sendo relacionado. Acho que já está na hora de se pensar em colocar João Ricardo para jogar, tá? Breno Lopes e Brits também voltam, o que ajuda a qualificar tanto o setor ofensivo quanto o setor defensivo do time. O Fortaleza vem precisando dessa qualificação, tá? Então a gente teria um desenho de Fortaleza para enfrentar o Inter em Porto Alegre com João Ricardo ou Elton, tá? Eu acho que já chegou a hora de João Ricardo. Mancuso, Brits voltando para a zaga, tá? Com Ávila e Pacheco, Bruno Pacheco na lateral esquerda. Sacha, Matheus Pereira, Pochettino, Prior, Breno Lopes e Bareiro, tá? Veja como já descaracterizou aquele Fortaleza que a gente já conhecia, que se acostumou a ver, que né? você tirava um jogador, entrava outro. Você vê, tem Pochettino, tem Breno Lopes voltando, tá? Tem ali a zaga com Brits, mas já perdeu muitos referenciais pelo caminho. Você já tem agora Matheus Pereira, Prior como novos referenciais, tá? Bareiro vem de um jogo horroroso contra o Mirassol. O vilão mais perseguido pela torcida, né? Perdeu o pênalti, perdeu o rebote, tá? E do Inter tem retornos voltando também. É o Inter mais qualificado para esse jogo, tá? Então,
Eu acho, Cássio, que no lado do Inter tem muito do que você falou quando a gente estava comentando do Vitória. De se o Inter vai tentar zerar e recomeçar o Brasileiro a partir de agora, ou se o trabalho de Roger esgotou e a sequência negativa do Inter continua. Eu acho que esse jogo do Inter tem um quê também de saber o tamanho de até onde vai essa crise que o Inter está. E nesse caso, já é crise, assim, não tem mais Copa do Brasil, Libertadores voou, assim, perdeu do Flamengo. Aliás, perdeu 3 jogos seguidos do Flamengo, sendo 2 em Porto Alegre, assim, duro, viu? E perdeu, curiosamente, não estava mexido, mas curiosamente o jogo mais difícil foi o do Maracanã. Os jogos do Beira-Rio, assim, parecia que não era... Ter que atacar o Flamengo, meu amigo, não é a melhor chato. Coisa do mundo, não. Tomara que a turma entenda isso, que quando jogar tem que se defender, viu? Tomara que... com 3 atacantes... os outros, né? Melhor, deixa os outros fazerem festa. É melhor jogar 3 zagueiros, assim mesmo, deixa mais para frente esse jogo. Nesse caso do Internacional, tendo só o brasileiro, eu tinha falado há pouco do Atlético Mineiro, inclusive é muito parecido com a situação do Atlético Mineiro, os resultados recentes do Inter, e a campanha é praticamente igual, os dois têm 24 pontos. Então, só que o Atlético Mineiro, querendo ou não, ainda tem um sonho, que já virou sonho, da reversão da Copa do Brasil, e tem uma Sul-Americana partindo das quartas de final ainda sem o primeiro jogo. O fato de não ter mais um outro foco, porque eu sou da linha, Fred, tu não enche o calendário, beleza, enche, mas na hora que tu tá numa baixa dessa, é um jogo como esse que pode gerar um novo ambiente, gerar um novo cenário. Obviamente não é uma regra. O Fortaleza teve essa oportunidade naquele jogo da Libertadores contra o Vélez e a má fase técnica do Fortaleza gritou na ida e na volta. Mas querendo ou não, pelo menos no jogo de ida, foi só deixa o brasileiro de lado um pouquinho, concentra nisso aqui. Se fizer um bom papel, a gente vai levar isso aqui para o brasileiro. O Inter perdeu isso agora. Tendo só o brasileiro, tendo a pressão que ele vive, uma pressão considerável. Inclusive pode até perder jogador. Enquanto a gente gravava, saiu a notícia que o Wesley recebeu proposta do mundo árabe para jogar lá. Mas, querendo ou não, vai ser o mandante. Agora, é um mandante, curiosamente, com um público muito abaixo do que vem sendo os públicos do Internacional. O jogo de 11 mil, de 12 mil, assim... A turma está meio dispersa. Um fenômeno que vem acontecendo com Fortaleza, esse distanciamento, acho que é uma fase duradoura. A gente já falou algumas vezes do Fortaleza sobre essa dispersão da torcida. No Internacional vem acontecendo a mesma coisa. Apesar disso, eu acho que o Internacional é favorito, tá? Porque ainda que exista uma fase lá, mas essa do Fortaleza está passando da conta. Não, é bem favorito, bem favorito. Segundo as odds aqui, é bem favorito de fato. Vamos agora, Fred, falar de um jogo que também influencia a parte de baixo da tabela, né? Falando aí de Sport e Vasco da Gama, você trata aí como um último fio de esperança, companheiro. E nem poderia ser diferente, tá? O Sport, ele cavou o maior buraco que um clube já cavou numa largada de Série A. O Sport tornou sua chance de reação no campeonato basicamente impossível, sem nenhuma perspectiva histórica, matemática para que isso acontecesse. Veio a pausa da Copa do Mundo, o Sport passou por mudanças, né, consideráveis, dispensou jogadores, trouxe Daniel Paulista, contratou reforços de um porte financeiro abaixo, jogadores mais rodados em Série B do que em Série A, mas de alguma forma, quando volta da pausa do Mundial, no segundo jogo, porque no primeiro foi ainda o resto daquele Sport, os reforços não estavam à disposição contra o Juventude em Caxias, e esse erro faz falta na conta, o Sport começa a retomar o brasileiro com a maior competitividade. E essa maior competitividade foi o primeiro sinal de que, se as coisas dessem muito certo, quem sabe, talvez, se um desenho, se uma combinação. E a verdade é que, da volta do Mundial de Clubes para cá, o desempenho do Sport melhorou.
a competitividade melhorou, a pontuação melhorou, mas não o suficiente para o Sport ser o protagonista da sua própria reação. No entanto, o seu entorno, o 19º, o 18º, o 17º, o 16º, o 15º, todos naufragaram junto. Aliás, quase todos passaram a ser piores do que o Sport. Nas últimas 5 rodadas, por exemplo, o Sport tem a 11ª melhor campanha. Nas últimas 5 rodadas, o Sport tem a 11ª melhor campanha. Tem o dobro de pontos do Vitória, tem mais pontos que Juventude, mais pontos que Fortaleza, mais pontos que o próprio Vasco que ele enfrenta. Veja, é um time que está competindo. O que se tornou um senso comum aqui nos nossos programas é que esse Sport atual, esse Sport de Daniel Paulista, esse Sport de Mateuzinho, de Derek, de Léo Pereira, de Ramon, esse Sport dos últimos reforços, ele seria um time hoje capaz de disputar ponto a ponto com Juventude, Fortaleza, Vitória, Vasco, Santos, Grêmio. Uma das posições ali acima do ponto de corte. Daria para se pensar nisso. Porém, Celso, o buraco cavado lá no começo ele é muito grande. De toda forma, o Vasco chega nessa rodada como o 16º. 9 pontos acima do Sport e o Lanterna. E com um jogo a mais do que o Sport. Ou seja, o Sport tem em suas mãos uma possibilidade de reduzir essa diferença num confronto diretíssimo para apenas 6 pontos. Tendo um jogo a menos que o Vasco. Ah, esse jogo é Flamengo e Atlético Mineiro? Ok, é um jogo a menos, é uma chance. Pode ser 0,5% a chance, mas é uma chance. 2 no caso. Né? Porque o Sport tem 2 jogos a menos, o Vasco tem 1 jogo a menos. Do que os pouquíssimos times, né, que já tem 21 partidas. Lembrando que o jogo contra o Flamengo possivelmente será logo na volta da data FIFA. Ou seja, seria após esse jogo do Vasco. Então, se vencer esse jogo do Vasco, ainda que a chance seja ínfima de pontuar, mas você estaria ali, ganhou ali, se botar mais um pontinho onde todo mundo tá parado, tá todo mundo parado. Mobilização absoluta da torcida. É isso que eu tava. E entender que um pontinho já seria muito. Assim. Exatamente. Se arruma um pontinho seja contra o Flamengo, seja contra o Atlético Mineiro, que é um time que se divide parado. muito. Ou seja, todo mundo parado, é. Então, Celso, acho que matematicamente está explicado. Tá? Essa é uma rodada em que o Juventude enfrenta o Ceará fora de casa. O Fortaleza enfrenta o Inter fora de casa. Tá? Perspectiva de pontuação baixa para os dois. O Vitória, que é o 17º e tem os mesmos 19 pontos do Vasco, mas tem 2 jogos a mais que o Sport. O Vitória pega o Atlético Mineiro. É um jogo de perspectiva boa para o Vitória pontuar. Mas a gente não pode esquecer que o Vitória vem de um 8-0. Está com o treinador interino. O Atlético Mineiro vem completo para Salvador. É uma partida com um grau de dificuldade elevado. E se a gente colocar o Santos na conta, o Santos joga em casa, enfrenta o Fluminense, mas vamos deixar o Santos um pouquinho fora dessa conta, tá? Vamos focar essa conta no Juventude, no Fortaleza e no Vitória, além do próprio Vasco. Ou seja, Celso, a perspectiva pré-rodada, ela é boa para o Sport. Agora, o Sport traz nas suas costas, Cássio pode até complementar, que eu sempre esqueço a quantos jogos o Sport não vence na ilha, já perdi as contas e é difícil encarar um tabu como esse na história do Sport. A gente desconhece, nunca o Sport passou por isso. Quando o Sport tem um tabu como esse na ilha, quando o Sport perdeu 4 pontos em casa, assim, de forma dilacerante, depois de ter aberto 2-0 com um homem a mais contra o Santos e 2-0 contra o São Paulo, já nos descontos, tá? Imagina 4 pontos aí, Celso. Cássio, imagina o Sport entrando nesse jogo com 14 e o Vasco o jogo com do 19. Flamengo seria realmente descarte, por exemplo.
A perspectiva era uma perspectiva... Porra, a gente não estaria chamando de último fio de esperança. A gente estaria chamando de o jogo da 600 reação. pontos. E sabe aquele negócio, jogo de 600 pontos? Exatamente, tá? Então é isso, assim, esses 4 pontos perdidos em casa frustram e tiram confiança. Se o Sport botar 1-0, não tem estádio confiante que vai ganhar o jogo. Eu acho que vai ser pior se botar 2-0. Se o Sport botar 2-0, não tem estádio confiante que vai ganhar o jogo. Isso é horrível. Não tem. Isso é horrível. Isso é horrível. A gente ri, a gente brinca, mas isso é horrível. Você perde a confiança de que aquele jogo tá para você, tá? Então, esse é o cenário, Celso. Não sei se Cássio tem um complemento. Tem, só dos números que você pediu. E depois a gente fala dos problemas, né, que Daniel Paulista tem, que são dificílimas opções e soluções para esse jogo. O Sport não ganha desde como mandante, que sempre foi na Ilha do Retiro. Tem até a possibilidade dos jogos contra Flamengo e Corinthians mais à frente serem na Arena Pernambuco. Mas esse jejum é todo ele na Ilha do Retiro. São 12 partidas, 6 empates e 6 derrotas. A última vitória foi 8 de março, 2-0 sobre o Santa Cruz, o Clássico das Multidões, jogo de ida da semifinal do Pernambucano. Os colegas aqui da Imprensa Pernambuco já levantaram e para confirmar, na verdade, a impressão que é uma impressão, assim, nunca houve 12 jogos seguidos na Ilha do Retiro sem o Sport ganhar um jogo. Assim, a Ilha do Retiro foi criada, foi aberta em 1937. O Sport ganhou um amistoso contra o Santa Cruz, o Sport ganhou de 6-5. O Sport tem mais de 2.000 jogos na Ilha do Retiro. Mais de 2.000. Assim, é muito bizarro. De vez em quando a gente minimiza. É tanto vexame assim, essa campanha, que como foi a de passar quase 20 jogos, sei nem 19, sei lá, já nem lembro mais. Aí quebrou ali contra o Grêmio. Mas essa de não ganhar um jogo, que a gente está falando desses 12 jogos, esses 12 jogos, eles contam Copa do Nordeste, perdendo do Altos e empatando com o Ceará, contam o Campeonato Pernambucano, perdendo a final, o último jogo contra o Retrô, ganhou nos pênaltis, mas ganhou no tempo normal, e conta o Campeonato Normal. Perdeu no tempo normal e ganhou nos pênaltis, e conta a primeira divisão, e com vários cenários, como esse que o Fred falou. Estava ganhando o Internacional, você deu empate, estava ganhando o Santos, você deu empate, estava ganhando do São Paulo, você deu empate, mas também tem atropelamento também, tá? Perdeu, foi goleado pelo Cruzeiro, enfim. E tem 12 jogos, é muito duro, é uma sequência muito dura, mas quem acompanha a gente do Raio-X da Série A, a gente pega públicos novos aqui nesse programa, mas para quem acompanha o Raio-X, que é o que faz o balanço da rodada, num cenário normal, o Power BI ele mostra isso de forma de forma cristalina. Fosse um cenário mais normal, tem 20 anos já nesse formato de pontos corridos com 20 clubes. Essa é a 20ª edição. Com pontos corridos é desde 2003, mas começou com 24, mas com 20 clubes desde 2006. Ou seja, são 20 anos, contando com esse agora, de base de comparação, e não há uma zona de rebaixamento tão nivelada por baixo quanto essa agora. É por isso uma campanha de 10 pontos, a gente está dizendo aqui, se ganhar do Vasco, fica 6. 6 pontos é uma infinidade para você tirar, estando na zona de rebaixamento, onde o ritmo de pontuação é muito menor. Mas a diferença já foi de 12. O Sport já esteve a 12 pontos do 16º. De repente, se ganhar esse jogo e o Vitória perder, ficaria 6. Se o Vitória empatar, ficaria 7. O Vitória iria a 20 pontos, né? E o Sport iria a 13. É tudo muito difícil. Mas a gente está dizendo que o time tem 10 pontos. Um time que tem 10 pontos era para, nesse momento, estar rebaixado por muito. Ainda que a sensação seja de rebaixamento, o nível do Z4 está tão baixo que a gente está fazendo um cenário aqui de, se vencer o Vasco, talvez olhe para a tabela com outro olhar. Um olhar de muita esperança, mas pelo menos um olhar onde a matemática é mais palatável, que nesse momento não é. Então, assim, eu considero, Celso, não sei se a gente já disse algumas vezes, talvez tenha dito, mas dessa vez eu acho que é. Nesse cenário, para entrar no campeonato, essa é a última oportunidade. Até porque depois a tabela não vai dar folga, não, tá? Vai ser o Bragantino fora, o jogo atrasado com o Flamengo, o jogo com o Corinthians. Esses jogos só existem se o Sport tiver um fio de esperança para brigar. Eu acho que passa por esse jogo contra o Vasco da Gama. Para a galera da nossa idade, o portal da Caverna do Dragão. Então tem que se ligar. Infelizmente, nunca passa pelo portal, esse é o problema. Se for o portal da Caverna do Dragão, não vai adiantar, não. A gente sempre está errado. Sport, vou dar a dica. Esquece Deixa ele. Deixa ele. Vamos lá.
As odds dessa partida aqui, Fred, também são odds relativamente achatadas, tá? A gente tem o Sport pagando 2,42 e o Vasco pagando 3,01, com o empate pagando 3,18. Celso, existem duas instituições no mundo que acreditam nesse esporte assim. Eu já ia dizer, eu tô cansado de chegar aqui e essa do esporte ser boa. Do esporte tem que tirar o chapéu. Eu sou tratado como Fire, mas nessa temporada demais. Eu tenho que me render a duas instituições. Aos especialistas em odds, porque não é, a gente pode dizer, a Bet Nacional patrocina o esporte, não. A Bet Nacional, todo mundo. Ela usa as mesmas odds, basicamente, tem pequenas diferenças que todo o mercado internacional, tá? Exatamente. É impressionante como acreditam no esporte. E mais do que eles, os matemáticos, tá? O matemático do GE, o Juventude ganhou 2 jogos, empatou 1. Fred, eu já falei, pô. Esquece o matemático do GE, pô. É Thiago, pô. Esquece. O matemático é Thiago, pô. É o Bruno. O Sport tomou 3-0 do Palmeiras. A chance do Sport escapar aumentou, pô. Veja só. Eu me tornei, assim... O terceiro Fire. O terceiro, assim. Eu tô numa situação difícil nessa temporada, porque as odds e os matemáticos estão na minha frente, tá? Agora, Celso, eu acho até que o Sport ele é pouco favorito para o jogo. Esse Vasco é um time dificílimo de ser analisado. Qual é o Vasco? É o Vasco que foi batido pelo Juventude displicente, errando muito? Ou é o Vasco que goleou o Santos e foi bem no clássico contra o Botafogo? Foi combativo, foi competitivo na Copa do Brasil. Qual é o Vasco? Tá? Inclusive, é uma pena que na quarta-feira não seja o jogo de volta, porque com 1-1 no jogo de ida, o Vasco estaria 100% focado na Copa do Brasil. Só que esse jogo vai ser daqui a mais de 10 dias, então o Vasco vem completo, ou com o máximo que ele puder, para a Ilha do Retiro. E eu acho que o Vasco é mais, Celso, rodado e mais equilibrado que o Sport. Tá? O Vasco é uma incógnita, mas tem o teto maior que o do Sport. E o fundo do poço menos baixo do que o do Sport, sabe? Então, não dá para cravar o Sport favorito por isso. Os caminhos que levam à implosão do Sport são mais perceptíveis do que os do Vasco, tá? E o Sport, Celso, tem 2 problemas para o jogo que são muito sentidos, tá? O primeiro, não tem lateral esquerdo. Aliás, tem um lateral esquerdo, Kevson, garoto que veio do Santos para compor elenco ali e se tornou o único. Ele foi bombardeado, explorado, engolido no Allianz Parque contra o Palmeiras. Significa que será contra o Vasco? Talvez não. Mas não tem nada pior. Vai ser um caminho, Fred. É natural. Mas não tem nada pior do que saber que o Vasco vai para cima dele. Exatamente. Vai para cima dele. Pô. Porque a deixa tá dada. Era muito melhor ele escondido ali. Talvez demorassem a perceber, mas vai começar o jogo. E a saída de bola vão apertar nele. Vai ser lá e os ataques vão procurá-lo, porque ele foi engolido contra o Palmeiras. Então, Kevson é um problema grave para o jogo. Grave. A ponto de que a gente tem a possibilidade de que Daniel vá de Aderlan. Lateral direito, que também veio do Santos, que eu também não tenho confiança, tá? Em começar com Aderlan por ali, pela esquerda, improvisado. Não me perguntem, eu não sou de ficar em cima do muro, mas eu não tenho opinião aí se seria melhor Kevson ou Aderlan. Porque Kevson, ele tem um ponto nele, nas partidas que ele entrou, que ele é um lateral esquerdo que vai na linha de fundo. Ele tem personalidade, ele parece ter um ímpeto. Ele bate a gol quando tem chance. E ele vai na linha de fundo. Ele não é travado como o Cariús, que só vai até a linha da grande área. Ele toca, ele passa, ele tenta algo mais. Tá? Que até Matheus Alexandre está dando, que Hereda também não dava. Então, esse é um primeiro problema gravíssimo. E o outro é Lucas Lima, né? A gente faz esse programa, grava esse programa na sexta-feira.
Lucas Lima, até a quinta, não havia treinado por conta de uma entorse sofrida no Allianz Parque. Eu acho que o fato dele não treinar não é determinante que ele não vai jogar. Eu acho que se ele tiver alguma condição de jogo, ele vai para o jogo. É a minha visão. Não sei se Cássio concorda, se você concorda. E acho que tem que ser assim mesmo. Se ele tiver alguma condição, vai. O que é alguma condição de jogo? Só para... É a dor parar de hoje para amanhã. Ou medicado, infiltrado que seja, não ter dor de sábado para domingo. Pensa assim, ele não treinou esses dias, então o treinador está treinando um time que não tem Lucas Lima. Sim, certamente. É ruim. Então, assim, tá treinando... acho que ele se encaixaria naturalmente, né? Aí, tipo, o treino ele tá emulando o Lucas Lima no time, vamos dizer, entendeu? Eu não sei se um time que é lanterna é a coisa mais fácil do mundo emular, não. Eu acho que isso pode ser um fator para dificultar. Não seria a primeira vez, naturalmente, que o cara ficou assim, foi liberado e foi para o jogo, obviamente. Um cara que tem um domínio dentro do campo, mas se ele for liberado, é porque eu acho que pode jogar um tempo inteiro. Se for liberado, um cara que, com 15 minutos, não deu, saiu. É muito ruim, né? Assim, tem que... Não, sim. O Sport acabou não liberando o Rodrigo Atêncio, então o meia pode ser utilizado. Pode ser utilizado, acho que tem que ser utilizado nesse jogo. Eu acho que é um fator bem preocupante, tá? Até porque eu acho que o Lucas Lima não estava nesse jogo do Sport. Eu acho até que, na verdade, estava tendo até um papel importante. Por isso que eu defendo que ele vá para o jogo sob qualquer... Não, o ideal é que ele vá. Agora, assim, tá? Mas dentro de um risco muito alto. E até esse momento, até essa gravação, realmente é muito achômetro, né? Nem vetado, nem liberado. Tipo, E mesmo que ele não tenha condições, faz parte do jogo dizer que o jogador não está vetado, né? Você não vai informar o adversário assim, com 2 dias de antecedência, para dizer, fica tranquilo aí que meu camisa 10 aqui não vai jogar, não. Assim, deixa tapia, né? É para disfarçar. Aí faltando uma hora, que é a regra, né? Você tem que divulgar a escalação faltando uma hora para começar, e disse e tal, não tá. Perfeito. E aí, alternativas, Celso? Sim. Mateuzinho, para mim, é a única saída. Número 1. A saída número 1. Não é a única, é a saída número 1. Mateuzinho vai para o meio e Barleta entra na equipe. Eu gosto dessa. Eu até falei a terça, mas eu acho que essa é melhor. Agora ela é o seguinte: é um all-in, assim. Se essa escalação não fizer uma graça, depois para sair vai ser difícil, viu? Porque a gente dá o exemplo do Bahia e Fluminense. O Bahia, o time que o Bahia iniciou era um time mais rodado, tinha ali Cauli, o William José, o Everton Ribeiro, e na hora que, no jogo de ida da Copa das Quartas de Final, na hora que Rogério Ceni foi mudando, aí, por exemplo, acionou Pulga, assim, ele foi deixando o time mais leve, mais rápido, e ainda que não tenha jogado bem, mas um outro Bahia conseguiu a vitória. Não vai existir um outro esporte contra o Vasco. Esse time aí, se não funcionar, o jogo vira drama. Porque volta Derek, tá? Volta Derek. A gente vai ter um ataque mais forte. Derek hoje entrega muito mais do que Pablo ou Colo Ramírez. Então, assim, se o Sport vai com Mateuzinho, Barleta e Léo Pereira e precisa mudar alguma coisa ofensiva no segundo tempo, praticamente não tem opção, realmente. Seria o quê? Colocar Derek do lado e Pablo na frente? É muito pouco, tá? É muito pouco. E ainda com o agravante dessa lateral esquerda. Então, poderia se considerar, sim, uma outra saída inicial. Não sei se com Atêncio, porque também estava em uma negociação que acabou não acontecendo. Poderia começar com Atêncio, deixando o Barleta como opção, porque a correção permite ao Sport ter uma força ofensiva a mais no segundo tempo, tá? Difícil a situação. E eu não sei por que linha Daniel Paulista vá, mas eu acredito que ele vai com o Mateuzinho no meio e Barleta jogando, que aí é força máxima. E detalhe, tem que ser essa mesmo, tá? Eu entendo se ele for por outro caminho, mas no final das contas eu acho que você tem que ser colocar o que tem de melhor. Não dá para o Sport não pode transformar 90 minutos de chance em 45. Então, se tiver que jogar 70 minutos, 75 minutos sem mudar, que se jogue 70, 75 minutos sem mudar com o que tem, tá?
É o que tem, Celso. Assim, o Sport tem muito pouca margem para qualquer coisa, né? E do lado do Vasco, Tietê fora, mas já vem fora, tá? E Paulo Henrique voltou contra o Botafogo, mas sentiu. Então, Paulo Henrique deve passar mais uma temporada aí nessa recuperação. Adson e Matheus Carvalho também estão fora, mas são desfalques que o Vasco já contava, né? A cavalaria do Vasco com Léo Jardim, tá? Com Lucas Piton, com Coutinho, com Ryan, com Nuno e com Verrete, todo mundo vem, tá? Então, assim, o Vasco titular, força máxima, potencial, vem até mais do que o Sport. Os desfalques do Sport são mais sentidos do que o do Vasco. Por isso, Celso, que assim, é o último fio de esperança, mas não é favoritismo. Não é perspectiva de vitória. É só a esperança matemática. É fio de esperança. É fio de esperança. Daniel Paulista, quando perdeu, falou que o Palmeiras não é do Campeonato do Sport. Eu concordo. O Vasco é. Detalhe, ele completa dizendo isso. Ele diz o Palmeiras e deixa claro que o do Vasco é, né? O Vasco é. Só que ser do Campeonato do Sport não significa ser pior do que o Sport e nem mesmo igual ao Sport. É apenas um time em que o Sport consegue competir sem ser engolido, como foi no Allianz Parque na maior parte do jogo, né? Resistiu bem nos começos dos tempos, mas é muito pouco, né? Muito bem. Vamos dar uma olhada então agora nas demais partidas, Fred, dessa 22ª rodada, né? A gente vai aí com Botafogo e Red Bull Bragantino. O Botafogo pagando 1,59 e o Red Bull pagando 5,71. Isso no sábado, às 6h30. Às 9 do sábado, a gente tem Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro pagando 1,84 e o São Paulo pagando 4,64. Jogo duríssimo, bom jogo, inclusive, de assistir. 2 times em alta, mas eu iria no Cruzeiro aí. Sem grandes margens de segurança, tá? Aí o jogo que eu falei do maior favoritismo, né? O Flamengo pagando 1,28 e o Grêmio pagando já 11,15. Quando a gente começou aqui, estava 11,06. Agora já está 11,15. Temos Santos e Fluminense, também no domingo às 16, com o Santos pagando 2,31 e o Fluminense pagando 3,19. Por fim, o clássico entre Corinthians e Palmeiras, o Corinthians pagando 3,17 e o Palmeiras, mesmo fora de casa, visitante, pagando 2,40. Rodada de poucas oportunidades claras, tá? Você tem que ter confiança em alguns favoritos ali, como o Ceará, como o Botafogo, como o Inter e Cruzeiro ali. É por ali. São as odds mais seguras. As odds de 1,60 que são realmente favoritos, contundentes, mas times capazes de falhar. Para você ter uma ideia do todo. Forçando um Cruzeiro. Né? Do todo, eu acho que Botafogo. São esses 3 mesmo. Botafogo, Inter e Ceará numa perspectiva parecida. Isso. Talvez o Ceará um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo não é o desenho de jogo mais confortável. O Juventude vai muito fechadinho. O Ceará é mais acostumado a jogar ele sendo fechadinho. Então, enfim, Celso. Sem muita margem de segurança. Rodada difícil, né? Uma 22ª rodada difícil de analisar a partir aí das odds. Sem odds que você encontra ali uma grande oportunidade. Para você dizer aqui, meu amigo. Não tem. Não tem. Tem que ser mais jogo a jogo e mais estudado mesmo. Eu acho que é só o Márcio aí. Eu sou ruim de pitacos. Algum jogo que você combine com a vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Tem isso. Você pega um Ceará desse e combina com o Flamengo. E na aposta, considerando odds mais altas, eu acho que o Bahia é uma boa aposta contra o Mirassol. Boa aposta do Bahia. O Bahia eu vejo como uma oportunidade, mas aqui é a minha visão, tá? Mais otimista. Eu vejo uma aposta como uma oportunidade. Consciente do que significa apostar uma odd de 3,16. Quem entende que uma odd de 3,16 provavelmente não é o resultado lógico do jogo, você aí tem uma oportunidade. O Vasco contra o Sport, você aí tem uma oportunidade também, com 3,03.
Também. Muito bem, galera. Então, dessa forma, a gente se despede aqui da nossa audiência. Agradeço a Fred e ao Maestro pela companhia. Agradeço também a nosso querido Márcio Souza. Se você gostou aqui desse programa, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você puder nos ajudar ainda mais, compartilhe algum dos nossos programas com aquela amiga, com aquele amigo que você sabe que pode se interessar pelo nosso conteúdo. Valeu, Fred. Valeu, Maestro. Um ótimo fim de semana a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.